Meus irmãos e minhas irmãs, um bom domingo para todos vocês. Que Deus nos dê a sua graça e que Ele, que sempre dá a sua graça a todos e cada um de nós, Ele possa encontrar em nós uma correspondência. A vida de fé não é somente o viver serenamente para que Deus quase que nos enfie na nossa boca a sua graça, mas é um assumir. Nós, na vida de fé, não somos carregados por Deus ou pelos outros, mas é uma adesão pessoal, uma resposta ao amor de Deus por todos, por cada um de nós. Hoje, nós, da primeira leitura, temos do livro do profeta Daniel. E o texto vai dizer assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo. Miguel é, de fato, aquele que é considerado o protetor do povo de Israel. Então, ele é colocado aqui para o anúncio do fim do sofrimento. O povo de Israel, nesse momento, o livro de Daniel é escrito na perseguição grega, que foi terrível, que matou um monte dos filhos de Israel. Então, naquele dia, Miguel vai se levantar. Então, será um tempo de angústia para as nações. Não só os perseguidores eram os gregos, mas outros para Israel. Mas, nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Então, o teu povo será salvo. Os que se acharem inscritos no livro. Lembram que esse livro também vai aparecer no Apocalipse? É o livro onde está escrito aqueles que serão salvos. Mas que livro é esse? Existe um livro onde estão o nome de um, o nome de outro? Isso aqui, o texto de Daniel, de Ezequiel no Antigo Testamento e do Apocalipse no Novo Testamento é uma leitura apocalíptica, que não está dizendo que existe um livro, mas que na palavra de Deus nós temos os nossos nomes, nós estamos salvos por essa palavra. É esse o sentido, não é que deve-se buscar o nome na própria palavra de Deus, mas saber que é uma linguagem figurada, que nos ajuda a acolher a palavra de Deus, que nos ajuda a pensar em uma salvação que é dom, que nos é oferecida. Então, o povo de Israel que é salvo do sofrimento, o anúncio concreto de Daniel é esse, que aquele sofrimento da dominação grega vai se acabar e que Deus vai vir em socorro do seu povo. Mas nós temos já muitos mortos. É um tempo de martírio. Então o texto continua: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Ou seja, aqueles que foram martirizados, aqueles que sofreram. Mas por que muitos? Em hebraico, isso aqui é um semitismo, mesmo que o livro seja escrito em grego, mas é um pensamento hebraico transcrito em uma outra língua. Quando se diz muitos, se está dizendo todos. Todos, porque não existe a palavra todas em hebraico. Então, todos os que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Ou seja, aqueles que querem a salvação, já que o Novo Testamento vai dizer assim, que Deus não condena, mas é o ser humano que se condena. Aqueles que querem a salvação herdarão a salvação de Deus. E aqueles que não o quiserem, Deus não nos salva sem a nossa colaboração. Deus não nos impõe uma salvação se nós não a queremos. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. E os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Então, duas características são colocadas naqueles que se salvarão. A primeira delas é que aqueles que estiverem sido sábios. Durante a semana, nós escutamos muitas vezes o livro da sabedoria. Fizemos um percurso sobre aquilo que é a sabedoria e concluímos ontem este livro. E agora, então, nós entendemos que essa sabedoria é um dom de Deus, mas que é o próprio Espírito de Deus para nós cristãos. É a ação do próprio Espírito de Deus. Mas não somente isso, não basta ter uma relação pessoal com Deus, eu recebo este dom e basta. Mas tiverem ensinado a muitos homens o caminho da virtude. Então, a relação com Deus e a relação com os irmãos e irmãs. Meus irmãos, no próximo domingo, nós estaremos concluindo
o ano litúrgico, com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então, vez mais, as leituras vão nos falando desta conclusão do fim do mundo, como nós dizemos, mas sobretudo é um começo do novo mundo. Então, Jesus também fala sobre esse tema hoje no Evangelho, nas peculiaridades daquilo que nos oferece Marcos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua não brilhará mais, e as estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. 4 sinais terríveis, vamos dizer a verdade. O que quer dizer isso? Aí nós lemos isso aqui e pensamos, as estrelas vão cair. As estrelas, elas são muito maiores do que a Terra, né? Não é que uma pode cair no nosso terreno. Uma bastaria para destruir tudo. Então, é uma linguagem figurada, meus irmãos, é uma linguagem apocalíptica. E quer dizer 2 coisas. Então, veja que nós encontramos em todos os textos apocalípticos, que eu já falei para vocês hoje quais são, nós encontramos essa linguagem, que é o modo de anunciar um novo tempo, uma nova era, um novo começo da humanidade. Então, isso é o primeiro aspecto. Então, para assinalar essa mudança, a palavra de Deus, ela coloca sempre esses sinais de que todo o universo está se manifestando para o nascimento deste novo tempo. Lembram da morte de Jesus? Que tem terremoto, a terra se racha, tem relâmpago, trovão, então um sinal de um novo mundo. E existe também outra coisa. Os povos antigos, muitos deles, eles cultuavam ídolos que eram o sol, a lua, as estrelas. Então, para dizer que tudo isso, todos os ídolos se apagarão e que o Filho do Homem, único Senhor, vai ser aquele que vai se apresentar. Então, essa visão é muito bela, sabe? Para dizer que naquele dia, olha, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso se acabará. Todos os ídolos desaparecerão do coração das pessoas para que, então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Jesus ama chamar-se Filho do Homem. Então ele vai dizer, o Filho do Homem, ele vai vir com grande poder e glória. Ele enviará os anjos dos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. A peculiaridade do Evangelho de Marcos é que nós temos aqui só a reunião dos justos. Lembram que Mateus vai se reunir os justos e os injustos e ter o juízo de todos? Então, em Marcos, Deus vai reunir todos os justos. E agora, então, Jesus conta uma parábola. Aprendei, pois, da figueira, essa parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que é verão, que o verão está próximo. Então, a sensibilidade aos sinais do tempo. Então, a figueira, quando ela fica assim, é um anúncio de um tempo novo. Se está saindo do frio, vem o calor, os dias mais longos, o sol, então uma vida nova. Então é um anúncio de alegria. Assim também, a volta do Filho do Homem não é um anúncio de tristeza, não é um juízo de um juiz implacável, não é a nossa condenação, mas o encontro com o Senhor que nós conhecemos através da fé. Nós devemos ansiar, desejar esse dia. Ora, ali então, Jesus está dizendo assim, que quando se vê isso, se sabe que é verão. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas, está chegando. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. E o que é essa geração? Essa geração é a nossa, os cristãos. Nós somos a geração do Filho do Homem. Então não é que Jesus estava dizendo assim que, olha, esses que estão aqui não vão morrer antes. Os apóstolos, acreditando nisso, correram para anunciar o Evangelho em todas as nações conhecidas. Mas até hoje nós esperamos, não sabemos quando, não sabemos o momento. Busquemos sim viver a nossa vida de fidelidade ao Senhor. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. É a palavra do Senhor que é o nosso porto seguro. É a palavra do Senhor que dura. É a palavra do Senhor que deve ir transformando a nossa vida. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai.
Então não percamos tempo buscando saber aquilo que nem mesmo o Filho do Homem sabe, mas vivamos na esperança, deixando-nos transformar pela palavra de Deus para estarmos de pé diante do Filho do Homem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.